Olá, estarei falando neste vídeo sobre a aula síncrona. O material que destacamos nessa aula diz respeito a métodos computacionais ali para desenvolver o trabalho computacional 1. Aqui na nossa página, a gente observa o trabalho computacional 1. No final da apresentação eu vou mostrar o trabalho e comentar as questões. A aula computacional 1, então, é esta pasta. Dentro dela, temos dois arquivos. Aula computacional 1, um arquivo de texto, e aula computacional 1, um arquivo com extensão .r, extensão do software que a gente vai trabalhar, ok? Então, eu vou abrir esse arquivo de texto. Aula computacional 1. Neste tutorial, vamos trabalhar com o programa computacional R. Vamos calcular erros, esboçar gráficos e utilizar métodos numéricos para obter aproximações para os zeros reais de funções reais. Bem, então nós vamos trabalhar com o software R. Eu estou trabalhando com o Microsoft R Open, este software aqui. Microsoft R Open. Se você deseja instalar ele, é bem simples, é gratuito. Só escrever no Google ali, Microsoft R, a página que aparecer já te permite fazer o download, é gratuito. Então é uma versão legal aí para se trabalhar. Bem, este é o console do software R. Vou aumentar a fonte para facilitar a visualização. Vou colocar aqui em 12. Então, no console, eu posso digitar os comandos e, como o R é um software integrado, nele mesmo eu obtenho as respostas. Por exemplo, 1 mais 1, 2. 2 menos 1, 1. 3 vezes 12, 36. Raiz quadrada, SQRT, de um número 9 aqui, por exemplo, é 3. Esses comandos iniciais eu listei aqui, logo após essa introdução, eu listei aqui em comandos básicos. Então, adição, subtração, multiplicação, que é um asterisco, divisão, uma barra, exponenciação, o acento ou 2 vezes o asterisco, por exemplo, 4 elevado a 2 é 16. Fatorial é factorial. Módulo ABS. Função exponencial natural é o ESP. O número π já está implementado dentro do R. Olha lá, π. E outros comandos, com o tempo a gente vai listando eles. Então, para a gente fazer umas contas iniciais, eu sugiro que você dê uma olhada ali um por um e faça uns testes. Embora a gente possa trabalhar diretamente aqui no console, muitas vezes é mais interessante trabalhar em outra janela, que chamamos de script. Arquivo, novo script. Neste script, eu posso digitar os comandos e depois executar os comandos aqui no console. E também eu tenho a vantagem de poder escrever comentários e posteriormente salvar estes documentos. Para mim fazer um comentário, eu coloco este símbolo, cifrão, e vou colocar aqui, cifrão não, sustenido, e vou colocar, por exemplo, conta de adição. E abaixo vou colocar uma conta, 3 mais 2. Então este é meu código. Para executar um código do script para o console, eu posso deixar o cursor em cima da linha que eu quero executar e apertar Ctrl e R. Ctrl mais R. Olha lá, ele executou. Quando eu coloco este símbolo na frente, ele vai ler aqui como um texto, então não é um comando. Agora vou executar este comando aqui. 3 mais 2, 5. A vantagem de trabalhar com o script é que eu posso salvar. Arquivo, salvar como. Escolho um local para salvar
e aí coloca um nome que vai ficar aqui, olha, tem outras extensões, mas só que geralmente se trabalha com a extensão .R maiúsculo aqui, a extensão do software R, ok? Por que disso? Futuramente, quando eu quiser utilizar um novo script, basta pegar e abrir e eu não preciso começar do zero. Então eu vou construindo o meu script, vou adaptando ele. Difícil você precisar começar algum trabalho no R do zero. Sempre você pega um script mais ou menos pronto e faz adaptações. É isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Então aquele arquivo, deixa eu abrir aqui para você ver. Aquele arquivo aula computacional 1.r é um script relacionado a todo o conteúdo que está neste documento de texto. Então, o que eu sugiro que você faça? Copie este arquivo e coloque dentro de uma pasta no seu computador. Aqui eu estou colocando dentro do drive C2 nesta pasta que eu chamei de aula computacional. Olha aqui, aqui está o aula computacional 1. Como que eu faço para abrir no R? Vou fechar esse arquivo antigo aqui. Então, arquivo. Primeiro eu preciso mudar diretório, indicar em qual pasta está esse arquivo. Então, em C2 aula computacional. Agora eu aperto em arquivo, abrir script. Olha lá, ele já aparece. Ok. Então, este é o script da nossa aula de hoje. Geralmente, é interessante trabalhar assim, olha, com o console em cima e o script aqui embaixo. Você deixa esse espaço aqui ao lado para os gráficos que, porventura, vão aparecer. Então, voltamos aqui no documento do Word. Vou apresentar algumas contas para começarmos a trabalhar com o software R. Por exemplo, problema 1. Tem-se que o n fatorial ele pode ser dado por raiz de 2 que multiplica o π, que multiplica o n, que multiplica, abre um parênteses, n dividido por e elevado a n. Então, uma fórmula aqui para calcular uma aproximação para o fatorial de um número. Desejo calcular 4 fatorial, uma aproximação para o 4 fatorial, o erro absoluto e o erro relativo. Começo colocando este código, options digits igual a 10, com o objetivo de aumentar a quantidade de casas decimais ali no R. Eu vou mostrar aqui primeiro, depois a gente executa lá, ok? Olha a aproximação. Então eu estou chamando de x barra, x underline barra. Então x barra é igual. Agora basta escrever essa fórmula, no lugar de n, colocar o 4. Raiz quadrada, SQRT, daí de quem? Abre parênteses, 2 que multiplica o π, que multiplica o 4, aí fechou parênteses aqui, multiplica por 4 dividido por ESP1, que é o número E, e tudo isso elevado a 4. Bom, então aqui vai me permitir calcular uma aproximação. O valor real do 4 fatorial eu posso calcular utilizando a função fatorial aqui. Fatorial do número que eu quero calcular, 4. Para calcular o erro absoluto, módulo, que é a função ABS, de quem? Valor real, que é o meu x, menos o x barra, que é a minha aproximação. Então, calculo aqui o erro absoluto e o erro relativo é o erro absoluto dividido pelo módulo do valor real. Vou executar essas contas ali no R para a gente observar. Então, vou aumentar um pouco a fonte aqui. Options digits igual a 10, aumentando a quantidade de casas. Olha o primeiro. X barra. Ctrl R, Ctrl R. Então, a aproximação 23,50. O valor exato de 4 fatorial. Eu posso também marcar bloco assim e apertar o F5. Ele também executa. Olha lá, 24. Agora, basta calcular o erro absoluto. Ctrl R, 0,49. O erro relativo, 0,02. Então, observe que
É bem tranquilo começar a criar scripts aqui no software R. Basta abrir uma janela ali, novo script, e você começa a montar esses códigos, ok? Vamos olhar mais um? Olha o problema 2. O método babilônico, um antigo sistema para a aproximação da raiz quadrada de um número positivo A, pode ser formulado como xk mais 1 igual xk mais A dividido por xk dividido por 2. Aqui, um método que me permite calcular uma aproximação para a raiz quadrada de um número positivo A. Então eu quero calcular aproximações para a raiz de 3. Então, nesse caso aqui, o A vai ser 3. Tem uma aproximação inicial, 1,5. Eu quero calcular duas aproximações, x1 e x2, e determinar o erro aproximado, ou seja, o x2 menos o x1. Um detalhe é que no R não trabalhamos com a vírgula, e sim com ponto. Então, eu vou definir o chute inicial x0 igual 1,5. Na hora do cálculo do x1, basta utilizar a função de iteração. x0 mais 3 dividido por x0 e tudo isso dividido por 2. Vou calcular o x1 e depois, com o x1, eu vou calcular o x2, que será o x1 mais 3 dividido por x1 dividido por 2. Tendo o x1 e o x2, eu faço um menos o outro, o atual menos o anterior, para ser o erro aproximado. Vamos ver essas contas então. Chute inicial, aproximação inicial, cálculo do x1, 1,75, cálculo do x2, 1,73, cálculo do erro aproximado, menos 0,01. Então, umas continhas de erros aí bem tranquilas, depois você refaz aí na sua casa. Agora a parte de esboçar gráficos. Olha esse problema 3. Consideramos a função f de x igual a 2x ao cubo menos 11,7x² mais 17,7x menos 5, no intervalo 0, 5. Quero fazer o esboço da função. Então, vou fazer o seguinte. O nome da função é f, então aqui está o f. Aí eu coloco esse símbolo, um sinal de menor e um sinal de menos. F recebe, aí eu escrevo função aqui em inglês, abro e fecho parênteses e dentro eu coloco o x, ok? Função de x, aí eu abro uma chave e fecho uma chave lá no final. E dentro dessa chave eu escrevo a função, tomando atenção pelo seguinte, olha, aqui eu tenho 2x ao cubo. Como que eu escrevo? 2 que multiplica x elevado a 3, menos o 11,7x². 11,7 que multiplica x elevado a 2, 17,7x é o 17,7 que multiplica o x menos 5. Vou executar essa função aqui no R. Então, aqui, executando a função, a partir do momento que ela foi executada, eu posso trabalhar com ela. Por exemplo, quanto que é f de 2? Menos 0,4. F de 10. 1002. Para fazer o esboço do gráfico dessa função, existem diversos métodos. Um deles é utilizando esta função curve. Então eu escrevo curve, abro parênteses, coloco f, que é a função que eu defini aqui, o intervalo, o a e o b, de 0 a 5, que cor que eu quero? Entre aspas, escrevo a cor, red, vermelho, type, que tipo que eu quero fazer? Eu posso fazer tracejado, pontilhado, eu escolhi fazer uma linha, então é o L. E aqui, man, eu posso escrever um título para esse gráfico. Vou executar esse comando. Observe que aqui aparece o meu gráfico feito de 0 até 5. Agora, eu posso adicionar uma linha horizontal passando por 0 e uma vertical passando aqui por 0 para formar os meus eixos. Então, eu utilizo o comando abline. Abline horizontal igual a 0
cor, você escolhe aí, e a Align vertical igual a 0. Vou executar, olha lá, o horizontal e o vertical. Só este recurso me permite resolver aí praticamente todos os problemas relacionados a R$ de função real. Por exemplo, vamos pegar essa raiz aqui, olha, que está entre 3 e 4. Eu posso melhorar a visualização, basta observar aqui, olha, em vez de colocar de 0 a 5, eu vou colocar de 3 a 4 e fazer o gráfico de novo, Ctrl R. Olha lá. Então, eu observo que, olha, está entre 3.4 aqui, 3.6. Acho que até 3.5, 3.6. 3.5, 3.6. Aqui eu já consigo uma aproximação bem legal. Quem que é esse alfa aqui? Olha, é algo perto de 3,56. Então, se eu fosse usar um método aí que eu precisasse de uma aproximação inicial, poderia ser ali, ó, o 3,56. Quanto que é o F desse valor? F de 3,56. Olha ali, pertinho de 0. Então, parte de fazer gráfico de função bem tranquila. O que a gente pode fazer também? Se lembre que nas aulas a gente comentou que se eu pegar a equação f de x igual a 0, eu posso transformar em uma equação equivalente g de x igual a h de x, esboçar o gráfico de g e h em um mesmo plano cartesiano e aonde essas curvas se interceptassem, eu traçava uma paralela ao eixo y passando por esse ponto de interseção e aí lá no eixo x eu ia encontrar o alfa da função f original. É isso que a gente vai fazer nesse problema 4. Olha, considere a função 2 log de x mais raiz de x menos 2. Então eu vou pegar como g de x o 2 log de x. Olha como que eu estou escrevendo. A função log no R é dada por log 10. Então, log 10x é o logaritmo na base 10. Então, 2 asterisco log 10x. Para a função h, eu vou pegar menos raiz de x mais 2. Olha, definindo a função h. Menos raiz de x mais 2. Bom, fazer o gráfico da g é o mesmo comando utilizado em cima. Olha, curve g de 1 a 3, beleza. Align são os eixos. Agora, para fazer o gráfico da h, para aparecer esse gráfico no mesmo gráfico anterior, eu preciso colocar esse comando aqui, olha, add igual a t, de true. Com isso, ele vai fazer no mesmo gráfico a atualização. Então, vão ficar as duas curvas. Vou rodar ali no R para a gente ver. Então, vou definir a função g, definir a h, fiz aqui a função g, fiz o eixo, olha aqui. Agora eu vou fazer a h. Curve h, add igual a true, cor azul. Opa, beleza. Então essa interseção aqui, próximo do 2, está o meu alfa. Eu posso querer inserir algum texto dentro de uma janela gráfica. Aí basta utilizar o comando text e informar qual a coordenada que eu quero que apareça o texto. Por exemplo, para x sendo 2.5 e y 0.5, eu quero escrever h de x. Olha lá. Então, em 2.5, 0,5, 2.5, 0,5, escrevi h de x. Em 1.5, 0,25, vou escrever g de x. Tranquilo, não é? Então, para trabalhar com gráficos aqui no R é bem sossegado. Agora, vamos começar a observar os métodos para calcular aproximações para os zeros reais. Considere a função x² menos 2, f de x igual a x² menos 2, no intervalo 1, 2. Faça um esboço, calcule uma aproximação para a raiz utilizando bisseção. Considere esse erro, 0.0005. Bom, fazer o gráfico da função, tranquilo, é igual a gente fez antes. Olha aqui, o gráfico da função. E agora eu apresento um algoritmo.
O algoritmo do método da absceção. Um deles, existem diversos algoritmos aí que podem ser utilizados aí para absceção. O objetivo aqui é utilizar o algoritmo, ok? A gente não vai dar muita ênfase para a construção, elaboração deles. Daqui a pouco você vai ver que existem pacotes onde esses algoritmos estão já implementados. Então a ideia é saber como utilizar. Vou explicar rapidamente aqui como que funciona esse nosso algoritmo da absceção. Então ele vai ser uma função de vários parâmetros. Da função f, original, do intervalo AB, aqui A e B, e do meu erro. Vou colocar um contador k igual a 0. Aí, enquanto o tamanho do intervalo, enquanto B menos A for maior que o meu erro aqui em cima, o que ele vai fazer? Esse contador aqui vai receber mais 1, então vai começar a contar a iteração, e o intervalo AB será dividido ao meio. X igual a mais B dividido por 2. E aí, com isso, eu vou ter dois subintervalos, de A até X e de X até B. Aí eu vou testar o seguinte: se f de A que multiplica f de X é menor que 0, então o alfa está nesse intervalo. Então o A continua sendo A e o meu B vira o X. Caso contrário, se f de x que multiplica f de b é menor que 0, o A vira o x e o B continua sendo B. Então ele vai fazer isso, vai diminuir o intervalo AB até que B menos A passe a ser um número menor que o erro. Quando ocorrer isso, ele vai pegar o intervalo, vai pegar o ponto médio desse intervalo, A mais B dividido por 2, informar como a nossa aproximação e indicar o número de iterações. Efetivamente, então, você vai executar esse comando e o que você vai utilizar? Essa funçãozinha aqui, olha, que é o bisec, que é o nome que a gente deu, e vai alterar f, o intervalo e o erro. Vamos executar, então. Então, defini a função, deixa eu aumentar aqui para executar tudo de uma vez. Fiz o gráfico da função, ok, aqui ao lado. Vou executar o algoritmo, então vou marcar bloco aqui do algoritmo, Ctrl R, beleza. Agora, vou abaixar aqui. Então, função f, intervalo AB é 1, 2, o meu erro 0.0005, vou executar. 1.4143 com 11 iterações. Rapidão, não é? Se eu deixar o erro um pouquinho menor, olha lá. 27 iterações. 1.41, 42, 13, 5, 64. Então, utilizar o método da absceção agora pelo R é bem tranquilo. O próximo método, da falsa posição, vai na mesma linha. O que vai mudar? Vai mudar o ponto de corte do intervalo AB. Vai ser o AF de B menos BF de A dividido por F de B menos F de A. Como exemplo, temos esse problema 6. Calcular uma aproximação para a raiz de 5. Considerando o intervalo AB 2, 3 e este erro 0.0005. Bem, defini a função. Lembram lá como definir a função? x² menos 5, ou seja, x igual a raiz de 5, então x² igual a 5, então x² menos 5 igual a 0, então raiz de 5 é uma raiz desta função. Fiz o gráfico. Aqui temos o algoritmo, como eu comentei, que vamos mudar aí é o valor do x, e também o critério de parada aqui, a gente está considerando, olha, enquanto o módulo do f do x, que eu for calcular aqui, for maior que o erro, aí ele vai escolher ali em qual subintervalo está o meu alfa, se está entre A e X ou entre X e B. Efetivamente é isso. Nós vamos então executar esse algoritmo e aqui a posição falsa é o nome que a gente forneceu para ele. Então, vamos lá, problema 6. Deixa eu aumentar aqui só para executar.
função, gráfico dela ao lado ali em azul. Então, o algoritmo do ponto fixo não, da posição falsa. Aqui, beleza, vamos testar. Então, posição falsa, F, função, 2, 3, intervalo AB, e o meu erro, Ctrl R, 2,23 com 5 iterações. Se eu mudasse aqui, 2,23 com 13 iterações. Então, o método da posição falsa aí, bem tranquilo de usar. O próximo método, de certa forma polêmico, por quê? Você precisa indicar uma função de iteração que gere uma sequência convergente. Lembram do método do ponto fixo? Tem um vídeo ali no nosso canal sobre esse método. Eu tenho a função f de x e a partir da equação f de x igual a zero, eu devo obter uma função de iteração. Por exemplo, isolando um x aí. Então, dependendo da função de iteração que eu considere, pode ser que não vá funcionar. Eu tenho que ter uma que eu tenha certeza que vai garantir convergência. Tem até um teorema lá no material que me garante a convergência. Enfim, como que funciona o método? Tenho essa f, estou pegando aqui x ao cubo sobre 9 mais 1/3 como função de iteração. Fiz o gráfico da minha função f. Então, para esse método, eu preciso definir então a função de iteração. Aqui, o nome sempre vai ser gfun, que é o nome que a gente utiliza aqui. E temos função de x, então definir a função de iteração. O algoritmo do método do ponto fixo. Aqui não vou entrar em detalhes dele também, mas a título de curiosidade aí que a gente está trabalhando com esse método, porque ele acaba ficando aí subordinado à função de iteração correta, ok? E os outros acabam sendo mais interessantes. Então, para executar, fixed point, gfun, a função de iteração que eu estou considerando ali em cima, e a aproximação inicial. Vamos ver então. Aqui, função f, o gráfico dela, ok? Definindo a função de iteração, executando o algoritmo do ponto fixo, calculando uma aproximação. 0,3376. Então, o método do ponto fixo aí, terceiro método nosso. Agora, aperta o REC aí, que esse é o mais importante. O método de Newton-Raphson. Calcule uma aproximação para o zero real da função f de x igual a e elevado a menos x quadrado menos cosseno de x, no intervalo 1, 2, com um erro de 0,0001, utilizando Newton-Raphson. Bom, você lembra, observa lá no vídeo nosso do Newton-Raphson, que a função de iteração leva em consideração a derivada da função f. Então, a gente vai fazer o seguinte aqui nesse método, começa a ser diferente. Fiz o esboço da função, ok, isso aqui é bem tranquilo. Agora, no algoritmo, nós vamos instalar esse pacote derive no nosso R. Ele vai calcular daí automaticamente a derivada da função f. Eu vou informar a função f, o próprio R vai fazer a derivada da função e vai fazer o método ali pela função de iteração. Olha aqui, x menos f de x dividido pelo f' de x. Quem que vai ser o f' de x? A derivada, olha. F' vai ser derive f. Derive é uma função que calcula a derivada da função. Para fazer essa conta, então, eu preciso instalar esse pacote derive. Professor, como que eu instalo um pacote? Você vai em pacote, instalar pacote. Vai aparecer uma lista aí com um monte de pacote, você seleciona o derive. Pode ver que tem bastante ali, olha, tem pacote para fazer de tudo aqui, o R é bem versátil. DF, DA, DD, DD. Vamos procurar o derive.
Aqui está o derive. Aí eu aperto o OK. Eu não vou instalar porque eu já tenho ele instalado, ok? Você instala somente uma vez o pacote. Após instalar, você só carrega ele. Para carregar, o comando é este aqui, olha. Derive. Isso aqui é carregue o pacote derive. Bom, então vamos utilizar o método de Newton-Raphson. Vou definir a função. Vou fazer o gráfico da função, ok. Vou carregar o pacote derive, olha, carregou o pacote. Aí vou executar o algoritmo de Newton-Raphson, aqui. Então, Newton-Raphson, f, a minha função, 1.5, aproximação inicial, e aqui 0.0001, o meu erro. 1.44, com 2 iterações. Então, o método de Newton-Raphson é fantástico, observe que é bem tranquilo, não importa aí a cara da função f, o derive ali faz a derivada tranquilamente, ok? Então veio para facilitar aí a nossa vida. Por fim, temos o método das secantes. Lembram-se desse método? Eu preciso de 2 aproximações iniciais, o x0 e o x1. Se lembra que agora há pouco eu falei, olha, se você investigar aí, você encontra diversos algoritmos que localizam zero real de função. É verdade, existem pacotes, como o derive, existem pacotes que têm implementado os métodos aí que a gente está trabalhando. Por exemplo, tem um pacote chamado NLRoot. Esse pacote tem o método da secante implementado dentro dele. A função é o SMF0. Quais os parâmetros que eu informo? A função f e os 2 chutes iniciais ali, o x0 e o x1. Então, eu quero utilizar esse pacote aí para calcular as raízes desta função. Então, eu vou direto no R, vou definir a função. Olha, observe, deixa eu só trocar essa cor pink aqui que não ficou legal, do eixo X. Observe que eu tenho 2 raízes, então eu quero calcular aproximações para ela utilizando o método da secante proveniente desse pacote aí. Vou carregar o pacote, carreguei o pacote, então vou calcular a primeira. Vou dar como chute inicial o 0 e o 1. 0 e o 1. Ok, 0,36, a minha aproximação. Para a segunda, vou colocar 1,5 e 1,7 como chutes. Então, 1,89. Com isso, então, nós já sabemos esboçar gráficos das funções e calcular aproximações aí utilizando os métodos que a gente viu nas aulas. Agora, com isso, a gente já pode trabalhar o seguinte, o trabalho computacional. Esse trabalho computacional, se lembra que você vai poder escolher ou fazer os trabalhos computacionais ou o trabalho final, ou se você quiser fazer tudo, é bem-vindo. Futuramente eu vou colocar um link para que todos esses trabalhos computacionais sejam enviados de uma única vez. Então você vai fazer o trabalho 1, deixa guardado. Aí faz o trabalho 2, deixa guardado. Lá no final da disciplina você manda todos. Ok? Como que é o trabalho 1? Vamos apertar aqui. Considerando a função f de x igual a x tangente de x menos 1,28, esboce o gráfico da função no intervalo 0, 1, e calcule uma aproximação utilizando o método da bisseção. Considere esse erro aqui, olha, 0, ponto, um monte de 0 e 1. Facinho, basta pegar aquele script da bisseção do professor e mudar ali as coisas que você precisa. Troca a função f, troca o intervalo AB e troca o erro. Pronto, está resolvido. Como que você monta o trabalho? No trabalho, você vai montar no editor de textos. Coloca o gráfico e depois coloca embaixo a resposta. Por exemplo, suponha que seja esse o gráfico. Como que eu copio?
Posso clicar com o botão direito do mouse, copiar aqui como bitmap ou salvar, ou você deixa aí num tamanho legal. E eu costumo utilizar o recurso aqui de apertar o print screen e levar lá no editor gráfico Paint. Gosto muito do Paint aí. Recorta, Ctrl X, abre um Word novo, por exemplo, arquivo, novo documento, aí vai colocar lá, exercício 1, colocou o gráfico, e aí vai colocar aqui, raiz 1 igual, aí você pega esse valor ali que você obteve no R, quanto que é? 0,36 e aquele número todo, coloca aqui, ok? E esse é o trabalho computacional. Vai colocar, mas tem que colocar seu nome, né? Coloca o nome aqui, meu nome, Gustavo Dal Poço, sou do curso, eu faço, agora eu vou mudar de curso, estou fazendo engenharia eletrônica, ok? E vai montando o trabalhinho. Vai ser difícil aparecer trabalhos cujos gráficos vão ser exatamente iguais, porque aqui você pode mudar a cor, pode mudar o tamanho, ok? Dependendo das casas decimais ali que você utilize, aqui vai ter um número a mais, um número a menos. Então, o que eu estou querendo dizer? Evite copiar aí, eu quero que cada um faça o seu. Esses trabalhos vão ser para ser entregue lá no final da disciplina, então tem tempo, faça com calma, ok? Qualquer dúvida, me manda um e-mail ou apareça ali nos P-alunos que a gente vai conversando. Voltando para o trabalho então, aqui. Questão 2. Considerando a equação x ao cubo mais 2x² mais 2.2x mais 0,4 igual a 0, fazer o esboço utilizando duas equações equivalentes no intervalo menos 1 e 0. Basta utilizar o script do professor ali, facinho. E calcular a aproximação utilizando posição falsa. Sabemos fazer. Número 3. Considere essa função, fazer um esboço no intervalo e calcular a aproximação utilizando o método do ponto fixo. Aqui tem aquele detalhe, você vai usar o script ali do ponto fixo, só que o detalhe é qual função de iteração que eu vou considerar. Tem um detalhe. A minha dica é pegar esse x ao cubo, que se eu for desmembrar ele é um x que multiplica um x². E aí isolar um desses personagens aí. Deixa eu dar um spoiler aqui, eu devo ter isso aqui pronto para mostrar para vocês. Vamos ver, pastas Gustavo, ADNP. Vamos procurar aqui. Arquivos, aqui, olha, aula, acho que está nessa aula computacional 1 aqui. Aqui mesmo, olha lá. Aqui eu tenho o gabarito. O gabarito, vou dar um spoiler aí para vocês, questão 3. Aqui, olha. Ctrl C, vamos fechar o gabarito. Então, quem está vendo esse vídeo aí tem essa oportunidade que o prof está mostrando aí a função de iteração. Aí, testa com essa função aí. Menos 1 dividido por x² mais 1. Aí você vai conseguir fazer, ok? A questão 4. Tenho essa função. Faço o esboço do gráfico e calcule uma aproximação para o zero real utilizando o método de Newton-Raphson. Bom, aqui a ideia é a seguinte. Eu não sei quantas raízes tem. Então, utilize um intervalo grande, pegue ali de menos 500 até 500 e veja o que acontece. Eu acho que vão ser duas raízes, ok? Para o último, daí aqui você vai calcular a aproximação para as duas raízes utilizando o Newton-Raphson. Para o último, tenho essa função,
Localize as raízes graficamente e calcule a aproximação utilizando o método da secante. Aqui eu não sei quantas raízes são. Eu sei que são menos que 5. É algum valor ali menor que 5 de raízes. Tem que fazer o esboço, mostrar todas as que vão aparecer, 1 ou 2 ou 3 ou 4, e calcular a aproximação para todas utilizando o método das secantes. E aí montar toda essa história aí, ó, uma página aí cabe tudo, ok? Quando eu cobrava esse trabalho em versão impressa, era para fazer em uma folha sulfite. Então pode fazer o gráfico pequenininho ali, coloque as respostas e vá salvando esses trabalhos para enviar lá no final. Qualquer dúvida, você entra em contato e continue acompanhando os vídeos aí, fazendo as listas. Eu já deixei a lista de sistemas lineares ali na página, é bom ir fazendo, vai que o trabalho é a lista. Aí quem fez já fica com o trabalho pronto. E então, até o próximo vídeo, um grande abraço a todos.